vamos ao modelo de primeiros socorros psicológicos. É claro que esse modelo ele foi publicado em 2006 por Brimmer e tal, mas se você entendeu bem Hobsbawm, você vai ver que o modelo de Brimmer é muito próximo, só que eu me atrevo a dizer que a complementação do modelo de Brimmer é exatamente a oferta de mais informações sobre ação, sobre coping, sobre enfrentamento. Por isso que o modelo de primeiros socorros psicológicos, ele foi pensado para ajudar crianças, adolescentes, adultos, enfim, famílias, após alguma catástrofe ou mesmo atentado terrorista. A ideia é que a gente consiga fazer uma intervenção imediata para reduzir os níveis de estresse disfuncionais, ou seja, o nível de distresse, quando o evento é potencialmente traumático. E assim a gente consegue, então, promover um funcionamento que seja mais adaptativo e voltado para mecanismos de coping funcionais. Vamos lá, o modelo de primeiros socorros tem 7 passos, 7 ações importantes. O primeiro é o contato e o estabelecimento da relação. Lembre-se, a sua aproximação, a sua entrada no cenário ou de contato com a vítima precisa ser muito respeitoso. Você tem que ter o máximo de informações possíveis sobre o que está acontecendo, exatamente para você saber o que se passa, para você se manter em segurança, para você manter a vítima em segurança. Assim, você precisa se aproximar e se apresentar. Eu sou Vanessa, sou psicóloga, eu componho a equipe de emergência de defesa civil e estou aqui para te ajudar. Claro que, mais uma vez, se você vai fazer uma ação imediata sobre pessoas que passaram, então, essa experiência de eventos potencialmente traumáticos, você segue na equipe compondo os agentes de defesa civil. A gente não vai simplesmente acontecer uma catástrofe e a gente vai para ajudar. É preciso que essa equipe seja muito bem articulada, organizada, e não que a gente gere mais tumulto ou aglomeração na cena em que houve alguma catástrofe, tá bom? Então, o seu contato e o seu estabelecimento de relação com a vítima precisa ser feito nesse contexto. Você compondo uma equipe, tá, de defesa civil e que se aproxima da vítima, tendo conhecimento do que foi que aconteceu, foi um incêndio, foi uma enchente, foi um tornado, foi um atentado, o que foi que aconteceu? Para você chegar até lá, você precisa ter o máximo de informação possível e você precisa ter uma postura calma, tranquila. Você será a referência de segurança para a vítima. E por isso, logo assim que você se apresenta, você vai precisar levar a vítima para um local que seja mais seguro e que você possa oferecer conforto. Oferecer conforto, leia, se a pessoa está com frio, você precisa, então, dispor, junto com a equipe de cobertores, água, algum tipo de alimentação. Então, é segurança e esse atendimento às necessidades mais básicas. O terceiro passo tem a ver com a estabilização. A estabilização, se ela tiver qualquer tipo de outra condição médica, algum pico de pressão, é claro que você vai dar espaço para os enfermeiros e os médicos atuarem. Se for constatado pela equipe que tem a ver com os níveis mais altos de estresse, de ansiedade, você entra em cena e pode fazer algumas técnicas de grounding ou de respiração para normalizar a respiração. O quarto passo tem a ver com a recolha de informações. Pergunte à pessoa o que ela sabe ali, mais ou menos do que se passou, foi um incêndio, ok?
Você estava com mais alguém, alguém desaparecido. Você vai recolher algumas informações sobre o que essa pessoa precisa. Então, olha, tem alguém da minha família, eu vim com meu filho está desaparecido. Você vai dar a assistência prática aos problemas que ela está te dizendo. Bom, então eu vou informar a equipe que o seu filho, qual é o nome dele, a idade, ele encontra-se desaparecido para que as equipes de busca possam fazer o trabalho delas, tendo um foco maior nisso também. Então, você vai poder recolher informações ligadas ao evento e vai poder oferecer de maneira coerente a assistência prática que cabe aí. Conexão ao suporte social. A senhora quer fazer a ligação para alguém? Tem alguém que eu possa contactar agora, que possa ajudá-la nesse momento? Alguém da família, um vizinho, um amigo? E de lá, você vai permitir que essa pessoa faça a ligação, que entre em contato com quem for necessário. Perceba que, até agora, o modelo de primeiros socorros psicológicos, né, proposto por Bremer et al. Em 2006, se aproxima muito do que Hopfl falou um ano depois, né, em 2007, com a publicação do artigo dele. Isso quer dizer que esses princípios eles são transversais. O que Bremer coloca e que eu percebo como um dado a mais em relação a Hopfl? As informações sobre coping. É isso que nós vamos focar um pouco mais. Depois que você oferece, então, contato, estabelecimento de relação, segurança, estabilização, recolha de informações, assistência prática, conexão ao suporte, nós vamos para a última tarefa, que tem a ver com algumas explicações. É claro que essas explicações, muitas vezes, elas precisam ter uma comunicação muito assertiva, simples, para que a pessoa possa perceber melhor logo assim que você fala. Nada de explicações muito longas, virar uma aula, uma palestra. A gente precisa ser muito diretiva. Eventualmente, as equipes de defesa civil já contam até com algumas cartilhas. A gente segue com esse material e entrega já para as vítimas, porque aí elas podem guardar e podem ver depois se houver alguma dúvida. Claro que a equipe vai fazer o contato e vai colocar também os encaminhamentos possíveis para outros equipamentos que podem oferecer uma assistência psicológica mais sistematizada. Mas desde lá, de imediato, você já oferece informação de qualidade, de preferência, que isso também já seja transformado numa cartilhazinha, né? Que você entrega à vítima e ela pode recorrer a esse material depois. Então, o que nós precisamos explicar? Que depois de um evento potencialmente traumático, depois de uma catástrofe, né? Um incêndio, uma cheia, um atentado, um tornado, um terremoto, os níveis de estresse, eles vão aumentar. Isso faz parte de uma reação normal àquela experiência. E que isso pode incluir algumas reações que são negativas, que podem trazer desconforto, mas algumas reações que também são positivas, porque é o nosso corpo se preparando para reagir a situações limite como essas. Então, é preciso explicar que a duração das reações de estresse, né, dessa hipervigilância, essa agitação, elas dependem, por exemplo, de qual foi a gravidade da exposição ao trauma e à perda. O que foi que aconteceu? Onde é que essa pessoa estava? O que foi que ela viu? O que foi que ela ouviu? Ela perdeu alguém? Ela perdeu algum bem material? E é claro que tudo que for relacionado a um valor afetivo maior, que não pode ser diretamente recuperado, vai ter um impacto psicológico maior, ou seja, se ela perde alguns bens como fogão, micro-ondas, isso ela pode comprar alguns novos. Mas alguém que perde as fotografias, as memórias, não é? Os registros nesse sentido, esse a gente não consegue recuperar.
com tanta facilidade. Então, que a gente fique atento à gravidade de exposição ao trauma e à perda, seja a perda de algum ente querido, sejam as perdas materiais. É importante que a gente perceba, inclusive, quais são as dificuldades que essa pessoa pode enfrentar depois do evento. Não, ela perdeu a casa, ela tem seguro? Ela tem onde ficar? Ela não tem? Ela vai ter algum comprometimento no trabalho? Tem crianças? As crianças têm onde ficar? Como é que isso pode ser depois? Então, a gente precisa ficar de olho na gravidade de exposição e na gravidade das dificuldades ou das adversidades depois do evento. E isso também precisa estar mapeado para nós em termos de com que frequência essa pessoa vai ficar exposta a determinados estímulos que evocam esses pensamentos. Então, os sentimentos relacionados ao evento catastrófico. Muitas vezes imagine o 11 de setembro. Não é? Esses modelos foram pensados depois do 11 de setembro, seja o Brimmer, seja o Hoffman. O que é que essa pessoa tem passado em termos de exposição depois? Será que foi um evento que está em todo o tempo passando na televisão, nos jornais, ninguém para de falar? Ou será que foi um evento que aconteceu e depois não se falou mais nisso e a gente consegue fazer uma intervenção mais focada na experiência dela? Então, qual é o nível de exposição a esses estímulos? Como é que ela percebe isso? Então, é natural, a gente precisa informar que é natural, que faz parte de uma reação normal do nosso corpo, inclusive, que o nível de estresse aumente em situações tão graves, tão catastróficas como essa. Mas que, tendo, então, um acompanhamento maior e fazendo as ações necessárias de enfrentamento a essa situação, também é esperado que esses sinais de estresse, esses sinais mais fortes de ansiedade, diminuam bastante depois de um mês. E que, se por acaso, depois de um mês, ainda a pessoa se perceber muito impactada com isso, no sentido da ansiedade está muito alta, dificuldade de dormir, ou então com estratégias difíceis, estratégias de coping que são mais negativas, como, por exemplo, o isolamento, o abuso de álcool e outras drogas, comportamentos que se colocam em risco, como conduzir de maneira imprudente. Se isso perdurar por um mês, aí é importante, sim, que a pessoa comece a ter um acompanhamento psicológico mais específico em termos de saúde mental. E é por isso que, desde já, a gente precisa também fazer psicoeducação. Que depois de eventos tão difíceis, muitas vezes nós temos algumas maneiras de enfrentamento que podem ter efeitos muito negativos, mesmo que essa não seja a intenção, como o isolamento, como o evitamento extremo de falar sobre o que foi que aconteceu, ou ainda utilizar essa energia com trabalhar demais, trabalhar demasiadamente, como se nada tivesse acontecido. Então, a pessoa meio que entra numa negação e o cano de escape é o trabalho, ou o uso de álcool e outras drogas, ou ainda comportamentos hostis, raiva ou violência. Então, a gente precisa dizer que é importante que a pessoa fique atenta para ela perceber se tem utilizado de mecanismos de coping, de enfrentamento que têm efeitos negativos ou não. E a gente pode sugerir e encorajar, sim, enfrentamentos que têm resultados mais positivos, que é apoio social. Então, tem alguém que você se sinta à vontade, confiante para ligar, para conversar, uma amiga, um amigo, um parente, né? É importante, mesmo depois de um evento catastrófico, que nós possamos manter atividades que gerem algum nível de prazer
e que desfoquem a nossa atenção do evento catastrófico para outras coisas. Então, o que você também gosta de fazer? Tem uma música que você gosta? Tem alguma série? Dançar? O que você gosta de fazer? Então, atividades positivas que também desfocam a atenção do evento catastrófico para outras dimensões da vida, né? Estabelecer e alcançar objetivos. Olha, daqui, vamos tentar traçar alguns objetivos importantes. E, obviamente, tendo uma coerência em termos de expectativa. Se a pessoa perdeu a casa toda, qual é o primeiro objetivo? Se ela tiver seguro, que o seguro seja acionado e que, enquanto isso, ela possa ficar em um local seguro. Ela tem algum familiar que possa oferecer esse espaço enquanto as coisas se resolvem? Se ela não tiver, então você, enquanto agente de defesa civil, vai precisar ver com a equipe um abrigamento, um abrigo para ela e para as outras pessoas que eventualmente perderão as suas casas, certo? Então, nós vamos poder pensar com a vítima também. Você pode levar um papel mesmo e colocar os objetivos prioritários. Isso vai dando uma coragem para a vítima, para que ela também se oriente, se organize sobre aquilo que é necessário fazer naquele momento, qual é a prioridade da vez. Você pode ensinar uma respiração, olha, quando você notar que a respiração está mais alta, né, aqui em cima, assim, tente sentar um pouquinho e manter a respiração o mais normal possível. Você pode indicar algumas técnicas de relaxamento, como o relaxamento muscular progressivo, porque a ansiedade ela tende também a trazer muita tensão muscular, né? Principalmente por aqui. Então, relaxamento muscular progressivo é uma técnica importante que pode ser partilhada e encorajar momentos de descanso. E claro, quando o corpo está muito agitado, com uma reação tão forte de estresse, é importante reforçar como as pessoas precisam fazer exercício físico na maior parte dos dias. Não dá para fazer todo dia uma caminhada, não precisa ser literalmente ir para o ginásio, para a academia. A pessoa pode fazer uma caminhada. E isso ajuda. Um corpo em movimento pensa melhor. Que a pessoa possa ter uma expressão emocional também é importante. Nem sempre a pessoa está aberta a conversar com alguém, mas que ela possa, então, escrever um diário. Há outras maneiras de fazer isso, né? Ou então, não tem muitos recursos, não dá para escrever em todo tempo. Você pode encorajar que essa pessoa faça um diário gravado também. Hoje em dia, os celulares, né, os telemóveis, têm a possibilidade de gravação de voz e ela pode ir gravando como é que ela se sente, como é que ela está, depois ela pode escutar também. A ideia é que a gente tente manter um ambiente leve, preservar o bom humor. Esses são algumas estratégias de coping positivo, mas é claro, a pessoa pode apresentar dificuldades de sono, por exemplo. Então, a gente precisa indicar a importância de higiene do sono. Tentar desligar o telemóvel, o celular, não ficar exposto a telas, não é? Televisão, iPad e tudo mais. E tente se deitar uma hora antes da hora que se pretende dormir. Pretende-se dormir às 9 da noite, já deita às 8. Evitar tomar café, refrigerante, qualquer alimento ou bebida açucarada ou estimulante até às 4 da tarde. Se tiverem crianças com dificuldade para dormir, a ideia é que se mantenha até uma sesta de no máximo 15 minutos, certo? E a sesta sempre até às 4 da tarde. Isso vale tanto para crianças, como para adolescentes, como para adultos. Se a gente consegue encorajar essas estratégias nesse um mês depois do evento potencialmente traumático, diminui radicalmente as chances dessa pessoa evoluir
para estresse pós-traumático. Essa é uma intervenção imediata. Vamos pensar aí até um mês depois que o evento acontece. Apoio social, atividades positivas e distratoras, estabelecer objetivos que estejam diretamente ligados a expectativas e às prioridades do momento. Aprender a respirar de uma maneira mais funcional, relaxamento muscular, descanso, exercício físico e expressão emocional tendem a ser muito efetivos. A ideia é que a gente encoraje um funcionamento cada vez mais adaptativo. As pessoas têm autonomia, elas podem também se recuperar. Não é porque alguém passou por um evento traumático que ela necessariamente vai desenvolver estresse pós-traumático. A ideia é que a gente consiga fortalecer os recursos que ela já tem e encorajar enfrentamentos diferentes, estratégias de coping criativas. Nós podemos ajudar muitas pessoas. O quanto antes nós temos a intervenção, melhor são os resultados. Lembre-se que se você tiver alguma dúvida, coloca lá na aba Dúvidas aqui. É isso, gente.